Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e para todos aqueles que gostam de evangelismo, de missões, inclusive as igrejas brasileiras, as mais famosas, né? Como a Assembleia de Deus, que é a maior denominação, tanto eu falo Assembleia de Deus Ministério Belém, que é o meu ministério, a Madureira, as igrejas metodistas, as igrejas presbiterianas, tanto a Igreja Presbiteriana do Brasil como a Independente e outras igrejas batistas, são igrejas ricas, têm dinheiro e muitas têm investido em missões aqui no Brasil. Brasil e fora do Brasil, né? Poderia investir mais, mas estão investindo pesado aí em missões. E nesse livro aqui, nós iremos aprender, já é um livro antigo, né? Mas essa edição é revisada e ampliada. E a Vida Nova, ela pegou o volume 1 e o volume 2, né? E fez de um único livro. Os Métodos Missionários de Paulo era um livro, e um estudo da expansão da igreja era outro livro de Roland Allen. Então, ela fez em um único livro. Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes. Então, você vai ver quais são ou quais foram os métodos missionários de Paulo e depois um estudo da expansão da igreja, os métodos para a igreja crescer. Lembrando que ele vai focar aqui, que é a pregação do evangelho, é a ação do Espírito Santo, isso é fundamental. Mas isso não exclui os métodos também, né? Como evangelizar, o que fazer, enfim. Então, quem foi Roland Allen? Quem foi Roland Allen? Está aqui. Esse livro, ele foi publicado, já é antigo, viu, gente? A primeira edição dele foi de 1927. 1927, quase 100 anos, né? Está aqui, ó, Roland Allen. Ele nasceu em 1868 e morreu em 1947. É considerado um dos missiólogos, mas é considerado um dos missiólogos mais influentes do século passado, século XX. Foi ministro anglicano na Inglaterra e missionário na China e no Quênia, países onde trabalhou com a organização Society for the Propagation of the Gospel, Sociedade da Propagação do Evangelho. É escritor prolífico, foi um forte defensor da plantação de igrejas locais, autossustentadas, autogovernadas e dirigidas pelo Espírito Santo por intermédio de crentes locais. Então, esse foi o Roland Allen. Como eu falei, essa obra aqui, a primeira edição dela em inglês foi em 1927. Depois teve algumas traduções, né? Em 1962, tá? Em inglês. Depois, o segundo livro, né? Um estudo da expansão da igreja. A primeira edição em 62, depois a segunda edição em 97, tá? E aqui no Brasil, ela chegou, agora esqueci o ano aqui, está até marcado, mas foi nos anos 90, E agora, nós temos a primeira edição em português, foi lançada aí pela Vida Nova em 2020, então é uma obra nova, né? Tem 2 anos aí, primeira edição aqui de 2020, que a Vida Nova, como eu falei, pegou a primeira obra, que é os Métodos Missionários de Paulo, juntamente com a segunda obra, um estudo da expansão da igreja, e formou em uma obra só. E aqui no sumário, você vai ter o prefácio à edição brasileira e o livro 1. Qual é o livro 1? Os Métodos Missionários de Paulo. Aí você tem o prefácio do editor e o prefácio do autor à segunda edição de 1927. Olha só, 1927. Você tem uma introdução à obra, onde
ele vai falar daquilo que ele vai abordar, nesse caso aqui, dos métodos missionários de Paulo. Aí você tem a primeira parte, você vai ter aqui as condições antecedentes, como o capítulo 1, pontos estratégicos, o capítulo 2, classe social, capítulo 3, condições sociais, morais e religiosas. A parte 2, nós teremos aí a apresentação do Evangelho como milagres. Você vai ver isso no livro de Atos, né? Deus usando os apóstolos, principalmente Paulo, em milagres, como ali no caso da terceira viagem missionária na igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso. As finanças, dinheiro, né? A essência da pregação de Paulo, o capítulo 6. Depois você tem a terceira parte, que é o preparo dos convertidos. Aqui ele vai trabalhar o discipulado, tá? Como Paulo trabalhava o discipulado em relação às igrejas e os crentes, né? Os discípulos que ele ganhava ali, ele preparava. Aí você tem o capítulo 7, o ensino, o preparo dos candidatos ao batismo e à ordenação. A quarta parte, você vai ter o método paulino de lidar com a igreja, com as igrejas organizadas, Corinto, Tessalônica, Filipos, tá? Aí o capítulo 9, ele vai trabalhar isso, né? Autoridade e disciplina. O capítulo 10, unidade nessas igrejas, né? Nesses métodos. E a quinta parte e última do livro 1, conclusões. Capítulo 11, princípio e espírito. Capítulo 12, a aplicação. Aí você tem um epílogo, o contraste atual. O contraste atual. Aí nós temos aí 183 páginas, o primeiro livro. E o livro 2, nós temos aí um estudo da expansão da igreja. Um estudo da expansão da igreja. Você tem o prefácio e o prefácio do editor. E a introdução à edição de 1927, tá? Aí é dividido em 7 capítulos e a conclusão aqui. O primeiro capítulo, a natureza e o caráter da expressão espontânea. Capítulo 2, movimentos modernos em direção à liberdade. Capítulo 3, o zelo pela doutrina. Capítulo 4, o padrão moral cristão. Capítulo 5, civilização e o desenvolvimento intelectual, moral e social. Sexto, a organização missionária. Sétimo, a organização eclesiástica. E a conclusão aqui, o caminho da expansão espontânea. Total de páginas, você vai ter aqui, ó. Você vai ter 367 páginas. Aqui, ó. 367 páginas. Um livro maravilhoso, tá? Vamos aqui ler algumas coisinhas aqui para nós a se situar. Isso aqui é maravilhoso, né? Os métodos de Paulo, missionários de Paulo, não estão ultrapassados. Você pode usar hoje. Você vê que Paulo ia só em capitais, Corinto, Tessalônica, Éfeso, e dali o evangelho se espalhava, né? Ali o evangelho se espalhava. Aqui você tem a introdução, ele começa assim, ó. A introdução. Em pouco mais de 10 anos, Paulo instituiu a igreja em 4 províncias do Império, a saber, Galácia, as igrejas da região da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Antes de 47 d.C., não havia igrejas nessas províncias. Em 57 d.C., a saber, 10 anos depois, Paulo podia afirmar que seu trabalho ali estava concluído e planejar longas viagens ao Ocidente distante, sem se inquietar com a possibilidade de que as igrejas que fundara perecessem em sua ausência, sem sua orientação e seu apoio. Você vai ler lá no capítulo 15 de Romanos, o final ali do capítulo 15, que Paulo ele queria ir para a Espanha e gostaria que a igreja de Roma financiasse, bancasse ele, custeasse ele ir para lá, para ir pregar o evangelho lá. Né? Porque toda essa região aqui, ó, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia, ele fala isso. Já tinha sido evangelizada. Ele queria ir para outros lugares onde o evangelho não tinha sido ainda pregado e anunciado. Então ele vai trabalhar aqui essa introdução em relação a Paulo. Uma introdução maravilhosa, tá? Maravilhosa.
E aqui, ó, eu até marquei aqui na página 26, esse livro, ele não pretende aqui, ó, ele fala aqui, ó, tampouco pretende descrever o caráter de Paulo ou as suas qualificações especiais para o trabalho, ou seu preparo especial para tanto, muito menos escrever uma biografia dele. Não, o foco dele é dos métodos missionários de Paulo, esse é o foco do livro. Proponho apenas a lidar com seu trabalho de fundação das igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Então, ele vai falar, esse livro, no livro 1, né, que eu mostrei no sumário, como Paulo trabalhou a fundação dessas igrejas, dessas capitais, nos 10 anos em que se deram as suas 3 viagens missionárias, de 47 a 57. Quero oferecer respostas às seguintes perguntas. Então, o livro vai trabalhar respondendo essas perguntas. Primeira pergunta: havia alguma vantagem anterior na posição ou nas condições da cidade onde Paulo fundou suas igrejas? Aí ele coloca aqui, ó, precisamos investigar. 2 pontos. Primeiro, se ele propositalmente escolheu certos pontos estratégicos em que estabeleceu igrejas. Segundo, se o seu sucesso se devia à existência de alguma classe específica de pessoas a quem ele fez um apelo especial. Terceiro, se a condição social, moral ou religiosa das províncias era tão diferente de tudo o que conhecemos nos tempos modernos que qualquer comparação entre o trabalho dele e o nosso seria inútil. Então ele vai investigar essas 3 questões. Depois, havia alguma virtude específica na maneira como Paulo apresentou o Evangelho? Nessa sessão precisamos examinar o seu uso dos milagres, as suas finanças, a essência da pregação. Terceiro, havia alguma virtude específica no ensinamento que ele transmitiu aos convertidos ou no seu método de treiná-los para o batismo ou para a ordenação? Quarto, havia alguma virtude específica no seu método de lidar com as suas igrejas organizadas? Isso incluirá os meios pelos quais a disciplina era exercida e a unidade era mantida. Buscarei indicar à medida que surgir a ocasião, onde e até que ponto nós, hoje, seguimos ou rejeitamos o método de Paulo. Seria, é claro, impossível e imprudente citar casos particulares do campo missionário. Posso apenas tratar de forma geral das tendências que acredito serão bastante familiares para todo aquele que conhece o trabalho missionário dos nossos dias. Quinto, finalmente chamaria a atenção certos princípios dos quais parecem apoiar-se as ações de Paulo e nos quais, creio, encontraremos o segredo do seu êxito. Então, os princípios, né? Buscarei mostrar ao menos alguma das maneiras pelas quais o método apostólico pode ser proveitosamente empregado hoje. Então, o princípio não muda. Claro que o contexto de Paulo era contexto político, social, cultural, mas os métodos que ele usou para pregar o evangelho, nós podemos usar hoje em qualquer cultura, né? Moldá-los à nossa cultura. Então, interessante isso aqui, né? Então, o livro, ele foca nisso. Então, você vê aqui a primeira parte, condições antecedentes, onde ele vai trabalhar os pontos estratégicos, a classe social, ricos e pobres, né? Condições morais, sociais e religiosas, que são as primeiras perguntas lá que eu li para vocês, que eu acabei de ler para vocês. Tá certo? Aí ele continua aqui, ó. Aí ele vai trabalhar o primeiro, pontos estratégicos. Ele já começa aqui falando assim: é praticamente impossível defender a ideia de que Paulo tenha planejado suas jornadas intencionalmente, e de antemão, isto é, que ele tenha escolhido certos pontos estratégicos para fundar suas igrejas. O autor não acredita nisso. Então, partido para a execução do plano. O único argumento que parece apoiar essa teoria é o uso do termo a obra, em relação à sua primeira viagem missionária em Atos 13:2 e 14:26, e trabalho em Atos 15:38 e em Atos 13:2, lemos: o Espírito Santo disse:
separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra ao qual os tenho chamado. Essa obra era o quê? A obra missionária. Em 14:26, tomamos conhecimento de que os apóstolos voltaram a Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de completar. No capítulo 15, versículo 38, Paulo se queixa de Marcos, que desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. O conjunto dessas palavras parece implicar naturalmente que havia um plano definido antes do início do trabalho entre os apóstolos. Segundo, que eles realmente cumpriram o plano, a saber, a obra. Terceiro, que a culpa de Marcos estava no abandono de um trabalho que ele se propusera a realizar. Por isso que Paulo não quis aceitá-lo de volta, né? Contudo, essa interpretação encontra obstáculos enormes, segundo Allen, né? Se aceitarmos a teoria do professor Ramsay, de que as igrejas para as quais as epístolas aos Gálatas foi escrita eram igrejas no sul da Galácia, aos quais Paulo fundou nessa viagem, então não pode haver dúvida de que ele não planejava visitá-los quando partiu da Síria, porque nessa epístola ele afirma claramente que lhes havia pregado por ter sido levado ou permanecido entre eles em razão de uma enfermidade da carne. Isso é verdade. Paulo só pregou o evangelho na Galácia pela primeira vez porque ele ficou doente. Ele ficou ali para se recuperar e aproveitou para pregar o evangelho. A explicação mais natural para a volta de João Marcos de Perge é a de que ele retornou porque viu que, depois da crise em Pafos, Paulo se tornaria o verdadeiro líder da missão no lugar de seu primo Barnabé, e que Paulo estava preparado tanto para pregar fora da sinagoga aos gentios, com maior liberdade, do que ele havia previsto quando a aceitar os gentios na comunhão em termos que ele dificilmente estava disposto a aceitar. Então, quando saíram, Atos 13, lê lá o texto, fala que a liderança estava na mão de Barnabé. Era Barnabé e Saulo. Barnabé o primeiro, Saulo o segundo. Depois a liderança muda de mãos. Ficou Saulo e Barnabé. Então a prioridade ficou na mão de Paulo, porque é o líder. Então, segundo o Roland Allen, ele acha que João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, voltou porque a liderança passou para as mãos de Paulo. Ele não gostou disso. É um ponto de vista, né? Outros têm outros, pensa diferente, enfim, mas é a posição dele. Aí ele fala aqui, ó, ele viu também que Paulo planejava, João Marcos. Paulo planejava penetrar em regiões mais remotas, talvez mais perigosas do que ele havia esperado. Em outras palavras, houve em Perge uma verdadeira mudança, tanto na direção quanto na natureza da missão. Com base nisso, parece mais sensato supor que o termo obra seja usado em um sentido geral de objetivos da viagem, em vez de uma esfera mais definida de ação. Aí ele continua aqui explicando, né? Citando versículos, né, no livro de Atos. Aqui ele vai falar... Aqui é interessante falar também para vocês. Olha só. Resta apenas um lugar onde Paulo estabeleceu uma igreja antes de seu primeiro aprisionamento, a saber, Éfeso. Parece com base em Atos 18:19, que ele passou por lá brevemente ao seguir a rota de sua viagem a caminho de Jerusalém, e que ao encontrar pessoas na cidade pronta a ouvi-lo, prometeu retornar. Nessa terceira viagem, Paulo aparentemente traçou seus planos e os executou conforme foram planejados até Éfeso. Mas depois ficou tão incerto quanto às suas decisões que se permitiu ser acusado de vacilar. É durante essa viagem que encontramos o primeiro plano expresso de trabalho futuro. Quando em Éfeso, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. Assim, a partir desse breve resumo, não posso deixar de concluir que Paulo não planejou as suas viagens missionárias deliberadamente, segundo Roland Allen.
Não obstante, há certos fatos na história das viagens do apóstolo que exigem a atenção. E aqui ele vai falar. Primeiro ponto. Primeiro fato. Tanto Paulo quanto Lucas referem-se constantemente às províncias em lugar de cidades. Paulo foi proibido de pregar a palavra na Ásia, Atos 16:6, e foi chamado de Troade para ir não a Filipos ou a Tessalônica, mas a Macedônia. Aqui está os textos. Ao se referir à contribuição dos santos em Jerusalém, Paulo afirma ter se orgulhado de que a Acaia já estava pronta havia um ano. Isso sugere que, na perspectiva de Paulo, a unidade era a província, não a cidade. Segundo, seu trabalho estava confinado aos limites da administração romana. É perfeitamente claro que, ao pregar no sul da Galácia, Paulo estava evangelizando a província romana, que se seguia à sua província natal da Cilícia, onde já havia igrejas cristãs. Entre essas duas havia o território de Licaônia, de Antioquia, e Paulo deve ter passado ao longo desse território quando foi de Tarso a Listra e a Icônio. Mas nunca é dito que ele tenha feito qualquer tentativa de pregar naquela região. Desse fato, certamente devemos inferir que Paulo ponderou deliberadamente o valor estratégico das províncias romanas, e dos lugares onde pregou. O território de Antíoco, Licaônia e Antioquia não era tão importante do ponto de vista da propagação do evangelho como a região de Listra. Paulo deliberadamente escolheu um lugar em vez de outro. Terceiro ponto, tá? Eu não vou ler por causa do tempo. Aí ele vai dando, né? Ponto a ponto aqui, em relação à pregação de Paulo e o seu plano missionário. Maravilhoso. Ele segue aqui. É muita coisa, gente. Muita coisa boa. Tá? Que fala do plano de Paulo em visitar ou passar ou ir nas sinagogas, porque conforme ele fala ali no capítulo 1, versículos 16 e 17, que é o tema da carta aos Romanos, né? Ele fala que ele pregava primeiro ao judeu. Primeiro ao judeu. Então você vê Paulo indo nas sinagogas, porque primeiro ele anunciava o evangelho aos judeus, o povo eleito, seu povo. Depois ele ia aos gentios. E ele vai falar aqui também, o Roland Allen, porque Paulo tinha essa estratégia, é maravilhoso, né? Inclusive, nós esquecemos por muitos anos, queridos, a evangelização dos judeus, né? Nós temos que pregar para os judeus também. Mesmo eles não aceitando, mas nós temos que pregar. Ter cuidado aí com o antissemitismo, né? Aqui, ó, todas as cidades ou vilas nas quais ele, o apóstolo Paulo, plantou igrejas, eram centros de administração romana, da civilização grega, de influência judaica ou de alguma importância comercial. Aí ele vai falar por que Paulo pregou nessas regiões, né? Nessas cidades que eram províncias romanas. Ele vai explicar aqui, não dá para ler por causa do tempo. Ele explica aqui detalhes. Depois ele vai para a segunda questão, a classe social, ricos e pobres, né? Se Paulo ele tinha uma predileção a pregar para os ricos, a pregar para os pobres, não. Paulo pregava para todos. Claro que muitos que se convertiam e que se convertiam eram ricos, como Lídia, como Procônsul Sérgio Paulo e outras pessoas que nós não sabemos, que Lucas não menciona, nem ele menciona, mas se converteram. Pessoas que tinham um alto poder aquisitivo, tá? Que é a classe social. Ele explica. Paulo pregando a todos, todas as classes sociais. A terceira, você tem condições sociais, morais e religiosos, condições sociais, morais e religiosas. Maravilhoso também. Deixa eu correr aqui.
que ele fala do contexto, né? Histórico. E ele sempre aponta para os nossos dias, né? Os dias atuais. Aí vem a segunda parte, que é a apresentação do Evangelho, e aqui ele vai responder essas seguintes questões aqui, ó. Milagres. Até que ponto o êxito de Paulo deveu-se à sua posse de poderes milagrosos? Finanças. Até que ponto Paulo obteve êxito em razão de sua organização financeira? Sexto, a essência da pregação de Paulo. Até que ponto ele obteve êxito por causa de seu método de pregação? Então, nessa segunda parte, ele vai analisar essas três perguntas. A primeira, milagres. E nós sabemos que os apóstolos foram dotados, não só os apóstolos, né? Mas a igreja também. Cristo deu poder à igreja, aos apóstolos, para realizarem milagres. E nós vemos isso em Atos. E não só os apóstolos, mas você vê Estevão, que era diácono, não era apóstolo, fazendo milagres. Você vai ver no capítulo 8, Filipe, em Samaria, operando milagres. Então não foi só os apóstolos, né? Não foi só os apóstolos. Eu sou continuista, né, irmão? Não há base nenhuma bíblica escriturística para o cessacionismo. Não tem. Para mim, o cessacionismo beira a heresia. A heresia. Desculpe eu falar isso, se tem alguém aqui que é cessacionista, mas não tem base bíblica. Não tem. Não tem. Os dons estão aí para a igreja. Aqui os milagres, ele vai trabalhar essa questão. Se isso teve relevância no plano missionário de Paulo, ele vai explicar aqui, não dá para ler por causa do tempo. Depois o dinheiro, né? Finanças. Nós sabemos que Paulo não tinha dinheiro, né? Paulo tinha que trabalhar. Lá em Corinto ele teve que trabalhar para se manter. E lá no capítulo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, ele vai cobrar os coríntios que não pagaram o seu salário. Não pagaram o seu salário porque os coríntios tinham um demônio na mão. Era mão de suvina. Eram avarentos. Não pagaram o salário de Paulo, mas mesmo assim Paulo não parou de pregar, não parou de evangelizar. Interessante, né? E aqui ele vai falar, ó, isso aqui é interessante, tá? Paulo não era ganancioso, né? Tanto que Paulo vai denunciar nas suas cartas, como Corinto, como as duas cartas aos Coríntios, né? Como também a carta aos Filipenses, sobre falsos obreiros, né? Que pregam o evangelho porque quer ganhar dinheiro. Isso não é novo, né, gente? Isso aí sempre foi, isso é uma coisa antiga. Gente que prega o evangelho para enriquecer. E aqui ele vai trabalhar, o Roland Allen, de maneira fantástica, coesa, concisa e consistente essa questão. Parece ter havido 3 regras que orientaram a prática do apóstolo aqui, em relação a dinheiro. Primeira regra, ele não buscava auxílio financeiro para si mesmo. Paulo nunca quis ficar rico com o evangelho, tanto que ele morreu pobre. Tá? Segundo, não recebia nenhum auxílio financeiro daqueles a quem pregava. Terceiro, não administrava os recursos da igreja local. Quem administrava eram os presbíteros. Lembra que presbíteros está no plural, não no singular. Era uma junta ali, presbíteros e diáconos, que cuidavam da administração da igreja. E com certeza também a administração financeira. Não era o apóstolo. Paulo só fundava a igreja e estabelecia lideranças. Tá? Aqui, ó. Primeiro, ele não buscava auxílio financeiro. Em seu primeiro contato com estrangeiros e ao tratar com a igreja, Paulo fazia questão de evitar qualquer aparência de que estava buscando obter lucro. Paulo tinha esse cuidado, né? Entre os pagãos havia professores que vagueavam de cidade em cidade, coletando dinheiro entre a audiência de suas palestras, como sofistas, que eram os filósofos itinerantes. Tá? Aí ele continua aqui, ó. Havia ainda muitas pessoas que vagueavam como arengadores de mistérios, fazendo suas performances e coletando dinheiro dos espectadores, pois para esses homens filosofia e religião eram negócios. Para Paulo, o evangelho não era negócio, não era lucro. Aqui ele vai continuar. É maravilhoso, gente. Só dando só uma pincelada para você ver que obra
maravilhosa, maravilhosa. Aqui, ó. Segundo lugar, Paulo não só não recebia auxílio financeiro dos seus convertidos, mas também não fornecia nenhum apoio financeiro a eles. Aparentemente, nunca lhe ocorreu que as coisas pudessem ser assim. Ele explica por quê. Aqui, como em Gálatas, ó, os Gálatas são exortados a sustentar os seus próprios mestres, pastores, Gálatas 6,6, bem como os pobres, tá? Então você vê aqui essa questão também. O apóstolo Paulo. Maravilhoso, né? E em terceiro lugar, ó, ele vai falar aqui, ó, Paulo observou a regra de que cada igreja deve administrar os seus próprios fundos, os seus próprios recursos. Interessante isso, né? Se Paulo tivesse hoje aqui, Paulo não iria aderir ao sistema episcopal. Um governa a todos. Um governa a todos. Pode ter certeza disso. Ele explica aqui. Depois ele vai para a essência da pregação de Paulo. Tá? O que Paulo pregava, o que Paulo falava. Tá? E a essência, né, era Cristo. Cristo. Mas Paulo era um homem versado na filosofia grega, tinha conhecimento. Você vê Paulo citando filósofos gregos na sua pregação, como em Atos 17. Enfim, aqui ele vai trabalhar a essência da pregação de Paulo, tá? Os discursos de Paulo. Olha aqui que interessante, gente, que ele vai trabalhar aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a pregação de Paulo, né? Ó, a pregação de 1 Tessalonicenses contém, em poucas palavras, os seguintes elementos. Primeiro, só há um Deus vivo e verdadeiro, capítulo 1, versículo 9. A idolatria é pecaminosa e é preciso renunciar a ela, o versículo 9 do capítulo 1. A ira de Deus está pronta para ser revelada tanto contra os pagãos, dada a sua impureza, capítulo 4, versículo 6, quanto contra os judeus em razão de sua rejeição a Cristo e de sua oposição ao Evangelho da parte deles, capítulo 2, versículos 15 e 16. Aqui você tem a noção da pregação de Paulo. Quarto, o juízo virá de maneira súbita e inesperada, capítulo 5, versículos 2 e 3. Quinto, Jesus, o Filho de Deus, capítulo 1, versículo 10, entregue à morte, capítulo 5, versículo 10, ressuscitado dentre os mortos, capítulo 4, versículo 14, é quem salva os homens da ira de Deus, capítulo 1, versículo 10. Sexto, o reino de Jesus já está estabelecido e todos os homens são convidados a entrar nele, capítulo 2, versículo 12. Sétimo, aqueles que creem e que se voltaram para Deus esperam agora a vinda do Salvador, que voltará do céu para recebê-los. Capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículos 15 a 17. Oitavo ponto. Enquanto isso, a vida deles precisa ser pura, capítulo 4, versículos de 1 a 8, proveitosa, capítulo 4, versículos 11 e 12, e vigilante, capítulo 5, versículos 4 a 8. Essa é a pregação de Paulo. Nono, para isso, Deus lhes concedeu o seu Espírito Santo, capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 19. Olha só, essa é a pregação de Paulo além em Tessalônica, né? Aí ele continua aqui falando da mensagem do Evangelho, do arrependimento, tá? É muita coisa, é um livraço, viu, gente? É um livraço, tá? Esse é só o primeiro livro, né? Que é os métodos evangelísticos de Paulo. Terceira parte, vem o preparo dos convertidos, onde ele vai trabalhar aqui duas perguntas, que é como chama? Eu ia falar catequese, ó. Tô virando católico romano, meu Deus do céu. Mas não é catequese. Você pode chamar também de catequese, né? Porque na Igreja Católica, a instrução aos novos convertidos, eles chamam de catequese. Mas nós, protestantes, chamamos de discipulado. Aqui Paulo vai falar sobre o discipulado, tá? Discipulado, o preparo dos convertidos. Aí ele vai trabalhar o ensino,
Depois ele vai trabalhar aqui, ó. É muita coisa, ó, gente. Trabalha muita coisa, né? Acho que eu acho que eu pulei aqui, peraí. É o ensino. Aí depois o preparo dos candidatos ao batismo. Não pulei não, eu me confundi aqui. E vamos encerrar aqui o vídeo, porque estamos chegando aí quase a 40 minutos. Aqui é o preparo dos candidatos ao batismo e a ordenação ministerial, né? A presbítero, a diácono, né? Aqui eu preparo que ele vai trabalhar, e sempre com textos bíblicos, tá? Que ele vai trabalhar sobre os diáconos, os presbíteros, como eu falei. Quem eram os presbíteros? Esses presbíteros eram sustentados pelas igrejas. Enfim, a quarta parte vem aqui o método paulino de lidar com as igrejas organizadas. Aqui ele trabalha duas perguntas: sobre a autoridade e disciplina e sobre a unidade. Primeira, autoridade e disciplina, que é autoridade. Aí vem a palavra grega exousia. Quem eram as autoridades nas igrejas locais? Os diáconos e os presbíteros. Isso aqui é interessante. Estudo maravilhoso, né? Depois a disciplina, que ele vai trabalhar, tá? A unidade da igreja ou dessas igrejas. Como Paulo conseguiu manter a unidade dessas igrejas, porque ele não estava presente, ele só fundava a igreja e ia embora. E aqui tá a parte, você tem aqui as conclusões, tá? Princípios e espírito, aplicação e o epílogo, o contraste atual, né? Que é princípios e espírito. Aplicação. Você tem a aplicação. E o final, o epílogo, que é o contraste atual, onde ele trabalha trazendo para os nossos dias, né? Os nossos dias. Da obra missionária, o trabalho de um missionário, que não é fácil. Não é fácil. Aqui, ó. Ele trabalha ponto a ponto, tá? E depois você tem um livro 2, que é um estudo da expansão da igreja. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando esse livro 2 aqui. O estudo da expansão da igreja, onde ele vai trabalhar a atualidade. Tá certo? E se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá ok? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.